Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 3. Nós faremos a leitura do versículo de número 6 ao versículo de número 16. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, e a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela manhã que o Senhor nos concede, por podermos, ó Senhor, de forma privilegiada, participarmos do Teu culto, atendendo a Tua convocação. Obrigado por nos trazer até aqui em paz e segurança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente entre nós e que já recebeste os nossos louvores e a nossa oração, assim cremos. Por isso, Senhor, nesse momento, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mantenha, meu Deus, com a mente cativa ao Senhor, nos arrasta, Senhor, aos teus pés, não permitindo, Senhor, que nossa mente vagueie e se disponha, Senhor, a estar longe daqui. Ajuda-nos, ó meu Deus, a estarmos atentos à Tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, clareza de raciocínio para entendê-la. Move, Senhor, os nossos corações para acatá-la. Ajuda-nos, ó Senhor, em nossa vontade para que possamos vivê-la. Nós te rogamos a Tua voz hoje pela manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um dos clássicos de nossa literatura, chamado Macunaíma, o Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade, contra a história de um anti-herói chamado Macunaíma. Macunaíma é conhecido justamente por sua preguiça. É tanto que o bordão que ele sempre usa é esse: ai que preguiça. Diz lá que certo dia, amanheceu o dia, e o dia estava bonito, o sol estava raiando, e os irmãos de Macunaíma estavam se organizando para ir caçar, pescar e recolher frutas, mas ele estava na rede e ele não tinha nenhuma intenção de sair dali. E ele passou o dia todinho ali, somente dizendo: ai que preguiça, ai que preguiça. E ele pensava uma coisa interessante, ele dizia assim: ai que preguiça, suspirou, ele esticando os braços e bocejando: por que eu tenho que me mover se o mundo inteiro pode vir até mim? Ele passa o dia inteiro assim, pensando nisso, em como poderia receber comida de graça, e a fome aperta. No final da tarde chegam os irmãos dele com comida e perguntam: você ficou aí o dia todinho sem fazer nada? Ele disse: não, fiquei fazendo muita coisa. O que foi que você ficou fazendo? Pensando como a comida poderia vir até mim. Mas ai que preguiça, ai que preguiça.
Irmãos, nós vivemos um mundo hoje onde a preguiça ela é exaltada. E de alguma forma, meus irmãos, é triste vermos como Macunaíma se tornou, na verdade, o grande herói brasileiro. Ele foi criado para ser uma sátira do povo brasileiro, mas de alguma forma ele funciona exatamente assim. E não é de agora, meus irmãos, desde muito tempo nós já vemos um problema como esse. Lá em 1953, houve uma música chamada Vozes Secas, composta por Zé Dantas, mas ficou muito conhecido na voz de Luiz Gonzaga, que já dizia assim: seu doutor nordestino tem muita gratidão pelo auxílio que os sulistas nessa seca do sertão, mas doutor uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Irmãos, nós temos hoje mais de 20 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família. É bem verdade que muitas dessas pessoas precisam disso, que não teriam como se manter e se alimentar sem isso. Mas, meus irmãos, é praticamente metade da população sendo sustentada o tempo inteiro. E isso tem criado, meus irmãos, uma cultura de preguiça. Todos nós vimos uns vídeos recentemente, eu vi um vídeo de um senhor dizendo que preferia o Bolsa Família trabalhar, porque com o Bolsa Família ele podia ficar vagabundando, vadiando e não precisar trabalhar. É difícil conseguir até funcionários hoje. É difícil você conseguir um pintor, é difícil você conseguir um servente de pedreiro, porque é mais fácil ficar em casa. Na minha região, lá no sertão da Paraíba, você não consegue comprar mais um mocotó, você não consegue mais comprar tripa, a menos que você encomende, porque não tem profissional para fazer isso, porque ninguém quer. Afinal de contas, todo mundo tem, de alguma forma, um Bolsa Família para sustentar. Uma cultura de preguiça. É basicamente isso que nós temos visto. Mas a preguiça, meus irmãos, não é mais do que uma mera indisposição para o trabalho. É uma desobediência direta ao Senhor. Ela destrói sonhos, ela destrói vidas, ela acaba com perspectivas. Ela, quando alimentada, meus irmãos, só gera pobreza, miséria e discórdia. No final das contas, a Bíblia se preocupa muito com preguiça. Preguiça não é um assunto secundário nas Escrituras. Pelo contrário, é um assunto importantíssimo. Para os irmãos terem uma ideia, somente alguns versículos sobre preguiça. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11. Vá ter com a preguiça, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões, e no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços e descansar, e a pobreza te surpreenderá como um ladrão, e a necessidade como um homem armado. Provérbios 10, 4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Provérbios 12, 24, as mãos diligentes governarão, mas o preguiçoso acabará escravo. Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Provérbios 15, 19, o caminho do preguiçoso está cheio de espinhos, mas o do justo é uma estrada plana. Provérbios 19, 15, a preguiça faz cair em profundo sono, e o preguiçoso passa fome. Provérbios 24, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, na época da colheita procura e não encontra nada. Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Preguiça é muito mais do que falta de disposição física. Preguiça, na verdade, meus irmãos, é uma resistência a um chamado e uma ordenança de Deus. É justamente que eu gostaria de ver isso com os irmãos hoje. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de Tessalônica, lá na região de Macedônia. O apóstolo Paulo esteve pregando por 3 sábados seguidos, então foi basicamente 3 semanas que Paulo teve para pregar o evangelho nessa cidade. Logo em seguida, meus irmãos, surgiu uma grande perseguição por parte dos judeus, e Paulo precisou fugir, juntamente com Silas e Timóteo, até para a região da Bereia, e de Bereia ele foi para Corinto. Teve muita dificuldade de voltar, ele conta isso na sua primeira carta. Mas conseguiu uma brecha e enviou Timóteo até essa cidade para saber o que tinha acontecido com aquela igreja que tinha somente 3 semanas de vida. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ficou surpreso quando as notícias que Timóteo trouxe foram as melhores possíveis. A igreja tinha sobrevivido, a igreja estava bem, inclusive. Era uma igreja firme, forte, uma igreja muito disposta, que temia muito ao Senhor,
tinha realmente algumas dificuldades, como por exemplo, eles tinham dificuldades em compreender a volta de Cristo, principalmente por causa da perseguição, mas justamente por causa de um problema na compreensão na volta de Cristo, estava havendo um grupo de irmãos que achava que Jesus estava tão perto de chegar, que não precisava mais trabalhar, e por conta disso eles estavam vivendo de vento. E Paulo já escreveu na sua primeira carta sobre isso, explicando tanto as questões com relação aos que morrem antes de Jesus voltar, e já tinha tocado no assunto da preguiça, mas parece que eles não entenderam bem, a ponto que Paulo precisa, nessa segunda carta, quando ele escreve ainda em Corinto, para falar sobre essa volta de Cristo, mas agora ganhando um espaço muito maior no final da sua carta, falando-nos sobre a preguiça. E é justamente, meus irmãos, sobre o perigo da preguiça que eu gostaria de ver com os irmãos esta manhã. Porque o texto vai nos trazer 3 alertas sobre a preguiça. O primeiro alerta, meus irmãos, está aí nos versículos de 6 a 9, porque ele é contrária ao exemplo dado pelos apóstolos. Paulo, meus irmãos, usa um tom muito duro aqui no final dessa carta. Veja o versículo número 6, ele diz assim: nós vos ordenamos, irmãos. É muito comum você ver Paulo falando assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês. Paulo muitas vezes é solícito e simplesmente pede aos irmãos alguma coisa, e coisas importantes. Mas do nada Paulo enxerga esse problema como sendo um problema tão grande que ele não acha que deveria rogar simplesmente. Ele dá uma ordem direta para esses irmãos. A expressão que Paulo usa aqui é um termo militar. Ele está simplesmente dando uma ordem, como um comandante dá uma ordem para o seu exército e que espera que essa ordem seja devidamente cumprida. Paulo, usando esse termo militar, diz para a igreja que ele tem uma coisa para dizer para essa igreja, que essa igreja não pode pensar que pode, de repente, decidir fazer o contrário do que ele está pedindo. Mas para que haja mais autoridade naquilo que ele está falando, não é só o apóstolo que está dando uma ordem. Ele diz em nome de quem ele está dando essa ordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que a ordem que ele tem para dar para essa igreja é uma ordem direta do próprio Jesus. Então não é Paulo que está sugerindo algo para a igreja, é Cristo que está ordenando algo para a igreja. E o que Cristo está ordenando para essa igreja é uma coisa muito séria, porque ele enxergou um problema nessa igreja e entende que esse problema tem que ser sanado, tem que ser tratado. E o problema é o que o apóstolo Paulo chama de viver desordenadamente. Versículo número 6, ele começa dizendo que a ordem que o Senhor deu é que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. A expressão andar desordenadamente vai aparecer várias vezes aqui no texto, os irmãos já notaram isso. Ele vai falar por várias vezes essa expressão, e ela significa, meus irmãos, alguém que anda meio descontrolado, desordenado. Dentro daquela mesma linguagem do exército, ele não anda dentro da formação, ele não anda dentro da ordem. Quando nós olhamos esse texto, parece que Paulo está dizendo que é alguém que está um pouco desequilibrado na vida, desorganizado na vida, mas não é bem isso. Porque nós vemos o apóstolo Paulo explicando o que ele quer dizer com viver desordenadamente, falando de pessoas que vivem sem trabalhar. Então a expressão viver desordenadamente, na verdade, é uma expressão para pessoas que vivem de forma preguiçosa, que não querem trabalhar, que querem viver a vida mansa e que não botam a mão na massa. Paulo então está dizendo que tem um grupo de pessoas dentro da igreja de Tessalônica que vive vagabundeando, que é um grupo de pessoas que é preguiçosa, que não quer trabalhar. E a ordem que o Senhor dá, meus irmãos, para essa igreja é uma ordem duríssima. A expressão no versículo 6 é que vos aparteis destes irmãos. Paulo já de cara vai dizer que a ordem dele é que vocês deveriam se afastar dessas pessoas que vivem de forma preguiçosa. E o motivo é muito simples, meus irmãos, é porque uma ovelha ruim coloca um rebanho a perder, é porque uma maçã podre apodrece o cesto inteiro. E que de repente, convivendo com pessoas preguiçosas, os irmãos poderiam de repente aprender essa vida preguiçosa, desejar essa vida preguiçosa e por fim viverem essa vida preguiçosa. Paulo não entende a vida preguiçosa como sendo uma coisa comum da vida humana, mas ele entende como sendo algo tão grave, a ponto que ele ordena à igreja que não tenha comunhão com preguiçosos.
Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos, porque na verdade a igreja do Senhor tinha muitos necessitados na igreja. Tinha muita gente na igreja que tinha realmente necessidades. E a igreja do Senhor sempre foi conhecida por ajudar essas pessoas. Em Atos nós vamos ver como a igreja auxiliava as viúvas e dava às viúvas condições de sustento. Mas a Escritura, meus queridos, vai nos lembrar de que esse sustento é para necessitados, a ponto que o sustento para a viúva se tornou um problema para a própria igreja. Primeiro, pela disputa entre grupos de viúvas, capítulo 6 de Atos, quando houve então a escolha dos diáconos para que pudessem ajudar a isso. Mas houve mais problemas em seguida, e Paulo, escrevendo a Tito, orienta que deveria se fazer distinção entre viúvas e viúvas. Ele diz, se tem uma senhora que é viúva e que não tem filhos e não tem como se sustentar, que a igreja sustente, que a igreja ampare essa irmã que não tem quem a ampare e que possa auxiliá-la. Mas se essa irmã tem filhos, entregue aos filhos, porque é dever dos filhos cuidar das viúvas e não da igreja. E ele diz mais, se tem alguma senhora que se tornou viúva e ainda é muito jovem, essa senhora tem que arranjar outro casamento para ela. Porque ela não pode ficar sendo sustentada por a igreja por ser muito jovem. E por ser vigorosa, vai ficar de casa em casa, levando e trazendo e arranjando confusão dentro da igreja. Paulo diz, não sustenta viúva nova também não. Viúva nova arranja um casamento. Notem, meus irmãos, que a igreja do Senhor tinha uma preocupação com os necessitados, mas a questão aqui não é que essas pessoas eram necessitadas, é porque elas não tinham coragem para trabalhar. O problema deles é esse. E Paulo diz, e não foi isso que eu ensinei a vocês. Paulo diz exatamente isso, versículo número 6. Não segundo a tradição que de nós recebestes. Nós ensinamos outra coisa para você. Nós vamos falar sobre isso ainda. Paulo diz, mas nós não só não ensinamos com palavras para vocês, mas principalmente, versículo número 7, nós ensinamos por meio de exemplo a vocês. Paulo diz com todas as letras no versículo 7 o seguinte, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Paulo diz, vocês deveriam me imitar tanto a Timóteo como a Silas que estavam comigo. Vocês deveriam aprender a imitar os apóstolos, os missionários que pregaram o evangelho para vocês. Como assim? Que tipo de imitação Paulo está pensando? Paulo está pensando assim, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo diz, vocês deveriam nos imitar, porque nós nunca fomos vagabundos entre vocês. Nós nunca fomos desocupados e preguiçosos entre vocês. Mas é terrível isso, porque geralmente é assim que se vê pastor e missionário, já notou? Geralmente o pessoal pensa, pastor faz nada. E o pior, meus irmãos, é que eu sou obrigado a concordar, tem um bocado que não faz nada mesmo. Tem um bocado de pastor que passa o dia todinho na internet, no zap, mandando mensagem e discutindo coisa na internet e olhando lá nas redes sociais, passeando. Conversando uma vez com um pastor chamado Conrad Mumbai, lá da África, ele disse uma coisa interessante. Tem um ditado aqui, ele diz assim, que lá o pessoal fala, atira uma pedra na feira ou no centro da cidade, vai acertar a cabeça de um pastor. Porque o pastor vive passeando por lá, e diz, os pastores não fazem nada, vivem passeando. Tem pastor que o último livro que ele leu foi 20 anos atrás no seminário, nunca mais nem lê mais. Irmãos, existem pastores preguiçosos, mas Paulo diz, nós não fomos assim, nós não fomos desse jeito. O exemplo que nós demos para a igreja de Tessalônica, Paulo diz, foi um exemplo de trabalho. E esse não viver desordenadamente, mas viver em trabalho, foi de forma muito veemente que Paulo colocou. Veja o versículo número 8. Ele diz assim, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Paulo diz, eu nunca fui na casa de ninguém para comer, para filar a boia, para poupar a minha. Ele diz, eu nunca comi às custas de ninguém. É interessante, meus irmãos, ver isso, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que era direito deles, versículo número 9, que era direito de ser sustentado pela igreja. Mas em algumas ocasiões, Paulo decidiu trabalhar por fora para não ser pesado. Pelo menos em 2 ocasiões nós vemos isso.
Nós vemos isso, Paulo fazendo isso, quando escreve a carta aos Coríntios, dizendo que para os Coríntios, ele nunca foi pesado a nenhum dos irmãos, pelo contrário, trabalhou de noite e de dia para não ser pesado a ninguém. E ele explica, ele diz, é porque o povo da igreja de Corinto achava que bancando o pastor, podia controlar o pastor. E ele diz, então para que eu não ficasse na mão de ninguém, para que vocês não achassem que nós estávamos dependendo de vocês, trabalhei para que vocês nunca pudessem dizer que me pagaram alguma coisa. Para a igreja de Tessalônica ele diz, eu trabalhei mesmo tendo o direito de receber, porque eu queria dar o exemplo a vocês de que trabalhar é uma coisa importante. É importante notar isso, meus irmãos, porque Paulo diz que todo trabalhador é digno do seu salário, e aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho, e ele diz mais, que é merecedor de dobrados honorários, os que presidem bem, em especial os que se afadigam na palavra. Então, Paulo não está dizendo que pastor não pode receber, mas Paulo está dizendo que ele deu um exemplo para a igreja de trabalho. Isso porque, meus irmãos, na cultura romana, trabalhar era um problema, trabalhar era uma coisa ruim. Trabalho na cultura romana era coisa de escravo. Quem era da aristocracia não trabalhava. Filósofo, um dos pré-requisitos era o ócio. Ele não podia fazer nada justamente para ficar pensando. Rei não trabalhava, senadores não trabalhavam porque tinham cargos importantes. As pessoas importantes não trabalhavam. E eles pensavam que podia praticar do mesmo jeito. Paulo diz, eu fui apóstolo entre vocês, fui pastor entre vocês e trabalhei muito, versículo 8. Ele diz assim, nós jamais comemos pão à custa de outro, pelo contrário, olha as duas palavras, em labor, e a palavra labor aqui é trabalho pesado, é um trabalho difícil, um trabalho muito cansativo, é tanto que a próxima palavra fala justamente isso, e fadiga, é trabalho até a exaustão, é trabalho até não aguentar mais. Paulo diz, foi assim que nós nos portamos entre vocês. Em labor, em trabalho duro, mas também trabalhando até cansar, até não aguentar mais. E diz mais, de noite e de dia. Não interessava a hora, trabalhávamos um tempo inteiro para nos sustentar, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo diz, eu não queria ser um peso morto na vida de vocês. Trabalhei de noite e de dia, para que vocês vissem em nós o modelo, o exemplo de pessoas que trabalhavam, que buscavam o seu próprio sustento. Paulo diz, eu tinha direito disso, versículo número 9, mas eu queria oferecer a vocês um exemplo em nós mesmos, para que vocês nos imitassem. Que bonito ver, meus irmãos, é que a Escritura nos mostra, por meio dos apóstolos, um modelo, um exemplo prático de trabalho. Isso, meus irmãos, Paulo está nos trazendo, porque trabalhar, meus irmãos, não é uma punição simplesmente, mas é a forma que o Senhor nos deu de imitarmos o próprio Senhor Deus e o próprio Cristo. Quando Paulo se coloca como modelo, ele olha em Cristo o modelo principal, onde o próprio Jesus diz que meu Pai trabalha desde o início e eu trabalho também. Não pensemos, meus irmãos, que depois do sábado, Deus simplesmente disse, agora eu vou voltar a descansar do jeito que eu fazia antes na eternidade. Não, pelo contrário, ele continua a trabalhar desde aquele dia, ele trabalha incessantemente, porque todas as coisas só existem e se mantêm como são, porque ele as mantém como são. O salmista vai dizer que se ele virar as costas, todos nós perdemos o fôlego e morremos. Ele nos mantém o tempo inteiro vivos. Então Deus trabalha desde o início, Cristo trabalha desde o início e continua a trabalhar. Paulo trabalhava e Paulo diz, então vocês deveriam nos imitar. A imitação de Deus, meus irmãos, não como preguiçosos. Um amigo meu dizia, quando pergunta para Satanás de onde ele vem, de passear a terra e rodear por ela, é um vagabundo. Está vendo? É um vagabundo. Não, meus irmãos, nós temos em Cristo um modelo de trabalho. Paulo diz, o perigo da preguiça é porque você passa a agir de forma contrária a Deus. Você passa a agir no comportamento oposto de Cristo, meus irmãos. Nós somos chamados ao trabalho, porque foi para isso que o Senhor nos colocou nesse mundo. Ele colocou Adão no jardim para cultivar e o guardar. E depois do pecado, ainda disse que do suor do teu rosto comerás. Nós temos que trabalhar. O trabalho, meus irmãos, não é um peso nas nossas costas, que a gente não vê a hora de ir para o céu para parar de trabalhar. O trabalho é uma bênção que Deus nos deu. Ele é uma função de existência que aponta para o exemplo do próprio Deus.
primeiro alerta que o texto nos dá, meus irmãos, sobre a preguiça, é porque ela é contrária ao exemplo dado pelos apóstolos. Mas, em segundo lugar, porque ela é contrária à ordem divina, versículos de números 10 e 12. Paulo já disse lá no versículo 1 que a tradição, ou seja, que o ensino que ele deu era diferente. No versículos de 10 a 12 ele vai dizer que ensino era esse. Versículo número 10 ele diz, porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos. Veja que ele não está dizendo, eu ensinei simplesmente. Ele diz, o meu ensino foi uma ordenância, era uma ordenança, era um ensino autoritativo. Paulo diz, quando nós estávamos entre vocês, naquelas 3 semanas, já para pensar, em 3 semanas Paulo falou sobre um bocado de assunto. Mas naquelas 3 semanas Paulo diz, quando eu estive com vocês, nós ensinamos uma coisa para vocês. E o que foi que ele ensinou? Versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo diz, eu ensinei entre vocês uma regra básica de vida. E eu dei uma ordem a vocês, que é, se algum de vocês quer viver sem trabalhar, que vocês passem a não comer. Porque, meus queridos, comida e trabalho estão relacionados desde Gênesis capítulo 3. Do suor do teu rosto comerás. É dali que nós tiramos o sustento, é do trabalho. Mas, infelizmente, queridos, a cultura que nós temos aqui no nosso Brasil é justamente oposta. Nós temos, meus irmãos, uma nação demoníaca nesse sentido. Nós, na verdade, meus irmãos, somos uma geração de preguiçosos. Nós temos uma nação inteira de gente que quer somente viver de trapaças, de tramóias, de jeitinhos, de arrumação e não de trabalho. Vejam, passam meses acompanhando um monte de gente dentro de uma casa fazendo absolutamente nada. E acham isso maravilhoso. E o sonho do povo é ir para uma casa dessa para ficar lá, sem dar um prego numa barra de sabão por meses e ganhar dinheiro. O que é que querem ser? Brasileiro quer ser TikTok para ficar se requebrando na frente de uma câmera e de repente ganhar milhões. Nós queremos ganhar na loteria. Por isso que Tigrinho faz tanto sucesso no meio do povo. Porque o povo quer ficar rico de uma hora para outra sem dar um prego na barra de sabão. Nós queremos ficar ricos. Se você perguntar para a população jovem hoje, a mocidadezinha, o pessoal com menos de 10 anos, pergunta para eles o que é que eles querem ser na vida. Rico. Já perguntei para o mundo, você quer o quê? Vai ser o que no futuro? Rico. Pergunta como, não tem a menor ideia. O que eles sabem é que vão ser milionários, vão ter carrão, vão ter casa em tudo quanto é canto, vão ter muitos investimentos. Eles não sabem de onde vai sair, porque todos pensam que é simplesmente viver vagabundeando que consegue as coisas, jogando videogame. Aí você pega um camarada de 40 anos de idade, jogador de Free Fire, trancado dentro de casa, de cueca, com o pai e a mãe trabalhando, e ele lá no ar-condicionado, aproveitando para jogar videogame. Aí é um bom partido, que é uma pessoa boa. Não, meu irmão, é preguiçoso. Essa é a nossa cultura, meus queridos. Macunaíma somos nós. Paulo diz, nós temos uma regra básica nas Escrituras. Você não quer trabalhar, não? Passe fome, pare de comer. Porque comida vem por meio do trabalho. Comida vem por meio do trabalho. Paulo diz, foi isso que nós ensinamos. Foi isso que nós instruímos a vocês. Nós ordenamos a vocês que se é para não trabalhar, pare de comer também. Mas por que Paulo está sendo tão duro com essa igreja? Versículo 11, Paulo diz, é porque eu estou sabendo de umas coisas aí. Naquela época não tinha WhatsApp, mas as notícias chegavam. Demorava só mais um pouquinho, mas as notícias chegavam. Paulo diz, olha, estou sabendo de um negócio aí. Pois, de fato, estamos informados que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Está vendo a explicação de desordenadamente? Paulo diz, eu estou informado que tem gente na igreja que é vagabundo. Estou informado que tem gente na igreja que não faz nada da vida. Eu estou informado que tem gente na igreja que não está fazendo nada. Irmãos, que terrível é isso. Que terrível é isso. Mas claro que nós não temos ninguém aqui famoso nem, que nem trabalha nem estuda, e que fica em casa esperando que aconteça alguma coisa na vida. Não, claro que nós não conhecemos ninguém assim, não é? Paulo diz, eu estou informado que tem gente assim na igreja. Tem gente desse jeito na igreja. Mas Paulo, meus irmãos, logo em seguida diz, o que é que acontece quando você tem pessoas desocupadas? Eles vivem se intrometendo na vida alheia. O que é que esses irmãos faziam? Gente, eles tinham que comer, então eles faziam visita. Quando estava cedinho, já chegava na casa de alguém fazendo uma visita.
Porque eles estavam esperando a volta de Jesus Cristo. Então eles eram muito crentes, muito santos. Chegaram a fazer visita logo de manhãzinha cedo, os irmãos estavam tomando café. Disse, quer tomar café? Quero, né? Tomar um cafezinho. Aí fazia a visita, quando dava umas 10 para as 11 horas, ele saía, vou fazer outra visita agora. Chegava na casa dos irmãos, do outro irmão para 11, meio-dia. Aí o irmão chegava e dizia, tá, a gente tá, você viu o almoço agora? Quero, né? E aí almoçava um pouquinho, e aí ficava por ali, fazendo a visita. Depois de tardezinha, eu ia fazer outra visita. O pessoal disse, tem uma sopinha aqui, você quer? E eles ficavam o dia todinho de casa em casa. Mas à medida que eles ficavam de casa em casa, sem nada para fazer, tem uma regra muito simples, que funciona com a igreja. Quem não trabalha, dá trabalho. O que é que eles gostavam de fazer? Se meter na vida dos outros. Porque, meus irmãos, quem não faz, é excelente dizer como fazer. Quer ver só uma coisa? Moças solteiras são excelentes em criar filhos. Elas têm tudo já na ponta do lápis. Elas vão dizer, meu filho vai ser sem tela. Meu menino vai ser amamentado até os 6 meses, vai ver nem água. Eles vão ficar tudo limpinho. Meu menino não vai ficar chorando num berço. Eu vou estar sempre lá atenta, cuidando dele. Eu vou estar o tempo todo. Meu menino não vai fazer esse tipo de bagunça. Meu menino correndo na igreja não vai. Os meus meninos vão ser comportados, bonitos, cheirosos, tudo arrumadinho o tempo todo. Meus meninos não vai ficar fazendo confusão na igreja, vai fazer bagunça, vão ser excelentes. É muito fácil ser mãe do filho dos outros. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Quando você tem filho, a gente dá o jeito. A gente vai se virando como pode. Porque quando o menino nasce, meu querido, na primeira fralda que você vai trocar, você descobre que existe um inferno na terra. E que o cheiro é terrível. E você tem que correr atrás e vai se virar como der. Ah, meu irmão, vai ter que pegar o menino pelo pé de vez em quando, e vai ver como é que faz, dormir abraçado com o menino na sala se balançando, e quando der, dá para comer, e se alguém puder dar, vai ser melhor, e a gente se vira. Criar filhos é um caos. É terrível. É uma benção, viu? Ela ficou assustada. Nós estamos aprendendo enquanto fazemos, notaram? E aí sabe o que acontece com todas as teorias? Vai tudo por água abaixo. Porque o pirraia faz uma birra, e tem hora que você nem sabe como é que faz com aquele pirraia. Você mata de cacete, ou você deixa para lá. Quando nós não fazemos, é muito fácil dar pitaco em quem está fazendo. Os maiores críticos dentro de uma igreja são aqueles que não fazem absolutamente nada. Ficam se metendo em tudo. Porque eles são especialistas em qualquer coisa. Paulo diz, o problema, meus queridos, é que dentro da igreja isso é um prejuízo. A ordem divina é trabalho, porque quando você não trabalha, você fica se metendo na vida dos outros. Mas quando você trabalha, você tem assunto demais na sua vida para resolver. E aí você não se preocupa com a vida dos outros. Paulo diz que fofoqueiro na igreja é um desocupado. Fofoqueiro na igreja é um desocupado. Porque não está cumprindo a ordem do Senhor. Deveria estar cuidando da própria vida, tentando arranjar sustento. Mas ele diz uma coisa perigosa, que é, todo desocupado é um fofoqueiro. Todo desocupado é um fofoqueiro. Fica se metendo na vida dos outros. Paulo diz, ele se intromete na vida alheia. O que é que Paulo faz? Versículo número 12. Paulo diz assim, a elas quem? Essas pessoas que vivem desocupadas, se metendo na vida dos outros. Porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. É interessante porque essas cartas, elas não eram particulares, elas eram lidas na igreja no culto. Então elas funcionavam como um sermão. Então quem estava ouvindo nesse dia? Todo mundo que estava ali. Tanto o pessoal que trabalhava, como o pessoal que era sustentado. Estava todo mundo ouvindo. Paulo diz, então, vou aproveitar agora para falar para os preguiçosos. E se Paulo já tinha dito que os preguiçosos deveriam trabalhar, porque senão não deveria comer, Paulo diz agora, eu estou falando diretamente para os preguiçosos. Determinamos e exortamos. Está vendo as duas expressões? Paulo diz, eu estou dando uma ordem a vocês. Uma ordem direta a vocês. Determinamos e exortamos no Senhor Jesus, com a mesma autoridade do versículo 6, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Paulo disse uma coisa assim, bem educada, mas basicamente está dizendo assim, vai trabalhar, bando de vagabundo. Só traduzindo. Vão trabalhar para comer. Pare de comer o que é dos outros. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas não existe almoço grátis. Alguém está pagando isso. Não tem jeito. Toda vez que você quer alguma coisa de graça, está tirando de alguém isso.
Alguém está pagando aquilo. Não existe como eu ter alguma coisa do governo sem que alguém esteja trabalhando dobrado para mandar para o governo dar. Não existe essa de que o governo está dando, o governo não está dando, o governo está repassando o que trabalhou. Eu e você que trabalhamos, está sendo repassado. E quando a pessoa quer viver sem trabalhar, às custas do governo, ela está vivendo às custas de metade da população que está trabalhando para que ela viva sem trabalhar. No final das contas, meus irmãos, isso é um conceito muito simples. Isso é roubar o que é do próximo. Ah, não, é divisão de riqueza. Vem com esse negócio marxista. A Bíblia é muito clara. Existe propriedade privada e ela é muito clara que tomar o que é dos outros é furto, é roubar. Quem vive às custas dos outros sem querer trabalhar é um ladrão. Está roubando. Está roubando o próximo. Está furtando o próximo. Paulo diz, eu estou dando uma ordem agora, direto de Jesus Cristo. Vão trabalhar para comer. Vão trabalhar para comer. Tem pessoas que precisam e vão passar fome? Tem, por isso que a igreja sustenta. O apóstolo Paulo, nesse mesmo momento, estava levantando uma oferta por várias igrejas daquela região, para levar para Jerusalém, porque tinha acontecido uma seca muito forte, e por conta disso, os irmãos da igreja de Jerusalém estavam passando necessidade, e Paulo estava levantando uma oferta para levar, mas são os necessitados, não vagabundos. Necessitados. Paulo diz, minha ordem para vocês é, vão trabalhar. Porque essa é a ordem divina, meus irmãos. O Senhor nos ordenou isso com todas as letras. Jesus Cristo dá essa ordem aqui. Não sejam desocupados, vão trabalhar. Perigo da preguiça. O primeiro alerta sobre o perigo da preguiça é que ela é contrário ao exemplo dado pelos apóstolos. O segundo alerta é que ela é contrária à ordem divina. E o último alerta é que ela é contrária ao bem da igreja. Isso tem consequências dentro da igreja, meus irmãos. Versículo 13, Paulo vai falar exatamente isso. Paulo agora está falando para a igreja, já que no versículo anterior ele falou para os vagabundos. Ele diz, vão trabalhar. Agora ele olha para a igreja e diz, mas irmãos, versículo 13, não vos canseis de fazer o bem. Paulo diz a mesma coisa para os irmãos de Corinto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque desanima. Sinceramente, desanima. Se você não está desanimado, eu estou. Dá um desânimo enorme você ver o tanto de pilantragem que existe no nosso país. E como tem gente tentando tirar dinheiro de você de todo jeito. É terrível ver isso, meus irmãos. Aqui eu sei que tem mendigos, mas Recife é um negócio terrível. E tem um monte lá. Gente que é desonesta até o último ponto. Tinha um caso lá de um senhor que ficou muito conhecido, saiu até no jornal. Era um senhor que ficava na Ponte de Ferro, lá no centro da cidade. Esse foi o ponto dele por muitos anos, ele ficava lá. Mas se você passasse por ele toda segunda-feira, ele ia estar com a cabeça baixa. Ele ficava com a cabeça baixa metade da semana. Depois da metade da semana em diante, ele levantava a cabeça. Ele ficava sentado lá pedindo dinheiro. E o motivo que ele ficava com a cabeça baixa é porque ele fazia barba no barbeiro e gostava de um bigode bem fininho. E todo mundo ia ver que ele tinha feito a barba, então ele ficava com a cabeça baixa. Esse camarada, meus irmãos, ele tinha carro, ele tinha casa com piscina. Tudo tirado por causa de esmola que ele pegava. Você acha que esse é o único caso? Tem um monte de gente que vive assim. Tem um monte de gente que vive assim. Conheço mulheres que estão vivendo somente para ter filho e preparando iPhones uma vez por ano na barriga. Porque toda vez que nasce um menino, é 1.000 e tantos contos que recebe, aí compra iPhone novo. A gente no Androidão. Queridos. Mas não desanima, não é? A gente olha assim, rapaz, com esse bando de vagabundo não vou ajudar mais ninguém. Porque só tem desonesto nesse país, não ajudo mais a ninguém. Porque os brasileiros aprenderam a ser desonestos. Teve um senhor, alguns anos atrás, lá em Recife, que escreveu num papelão, lá no sinal, escreveu assim, sou trabalhador, estou desempregado, me ajude, preciso do emprego para sustentar minha família. Naquela mesma semana ele arranjou um emprego. Os jornais ficaram divulgando que ele estava com aquele cartaz. Meus irmãos, 3 dias depois, todo mendigo de Recife tem uma placa escrita, estou passando fome, preciso de a sua ajuda. Criaram um método para pedir, vejam, para simplesmente viverem sem trabalhar. Vivendo sem trabalhar. Isso desanima a gente. Vocês, rapaz, não vou ajudar mais ninguém, que são tudo caloteiros, são tudo desonestos, estão querendo tirar meu dinheiro, eu tenho que sustentar minha família.
Paulo diz, não desanime não. Não vos canseis de fazer o bem. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos. Porque Paulo diz, não é porque os homens são maus, não é porque as pessoas são enganadoras, que você deveria deixar de fazer o bem que o Senhor te chamou para fazer. O que Paulo está nos orientando, meus irmãos, é que nós precisamos ter discernimento e não parar de fazer o bem. Não é porque para simplesmente parar de ajudar, é saber quem você vai ajudar. Morei numa casa, de frente para uma rua, numa área alta, de frente para a igreja católica. Meus irmãos, todo mendigo que passava na igreja católica, eles apontavam a minha casa. Ali tem um pastor. Gente, era o dia todinho a campanha tocando. Chegavam, pediu dinheiro. Dou dinheiro não. Estou com fome, vou trazer comida. A maioria jogava fora. Uma vez eu trouxe um cachorro quente, um pão com salsicha. O cara jogou no chão na minha frente. Isso aqui é comida de cachorro. Eu digo, meu cachorro não come isso não. Isso aqui era minha janta. Como é que a gente faz uma situação como essa? Deixei o mato do muro crescer. Quando chegava, disse, está precisando de ajuda. 50 conto para limpar o mato do muro. Se quiser, vai lá. Olha, não ficava um. Até que um dia chegou um senhor. E o senhor disse, eu estou desempregado, eu preciso de ajuda, não tenho nada em casa. Você pode me ajudar? Eu disse, eu tenho um muro para limpar aí. 50 conto para você limpar o muro. Ele disse, você tem uma enxada? Eu disse, tenho, toma a enxada. Menino, ele entrou dentro desse muro, derrubou o mato ligeirinho, juntou tudo, aí botou lá, 50 na mão. Disse, se o senhor quiser, eu pago a semana de serviço para o senhor limpar o terreno da igreja todinho. Gente, era um mato estava enorme. Eu quero. No outro dia de manhãzinha, muito cedo, ele encostou. Trabalhou o dia todinho, deu o almoço, trabalhou a semana todinho, ganhou a semana de trabalho. Eu digo, esse aqui precisava de trabalho. Notem, meus irmãos, a gente tem que ser mais esperto. Paulo diz, não se canse de fazer o bem. Crie métodos, estratégias para reconhecer quem realmente precisa. Mas não se canse de fazer o bem. Afinal de contas, meus irmãos, veja versículos 14 em diante. Caso alguém não preste obediência na nossa palavra dada, ou seja, caso tenha alguém aqui que tenha ouvido que eu mandei trabalhar e volte e continue não trabalhando, tome providências com relação a ele. Paulo faz assim, notai-o. Está vendo? É mais ou menos o que ele está dizendo assim. Preste atenção na igreja, quem é que não gosta de trabalhar, e coloque um alvo na testa dele. Coloque uma marquinha nele, assim. Notai-o. Observe quem é. Para quê? Para fazer o que ele já tinha dito lá atrás. Nem vos associeis com ele. Paulo diz, a forma de lidar é isolando os preguiçosos. Vejam quem são aqueles que não querem trabalhar, isole-o lá e não tenha nenhuma associação com ele. Sabe o que Paulo está dizendo com todas as letras? Não dê mais comida para esse povo. Não dê. Está necessitando. Tá, meu irmão? Vamos arranjar um trabalho para você. Quer não? Acabou. Não tenho conversa com você. Paulo diz, não tenho nenhum tipo de comunhão com ele. Não estou precisando de disciplina? Paulo está dizendo, a gente costuma pensar em disciplina, quem rouba, quem mata, quem adultera, né? Paulo diz, preguiçoso tem que ser disciplinado na igreja. Afaste-o. Para quê? Para que ele sinta-se envergonhado. Para que ele comece a ver que todos notaram a sua incapacidade para o trabalho, que ele não quer trabalhar, que ele poderia estar trabalhando, e ninguém mais ajuda ele. Ninguém mais ajuda ele. Isole-o, para que ele se envergonhe da vida que ele quer viver e passe a trabalhar. Paulo está conduzindo a igreja a uma disciplina. Ah, pastor, então agora a gente se vinga. Vamos botar esse cabo no lugar dele. Não, Paulo diz assim, ó. Todavia não considereis como ele ainda é seu irmão em Cristo. Exorte-o. Abra o olho dele para o trabalho. Mas não se junte a ele para dar sustento. Não. Eu tenho um caso assim já. Tem caso assim. Nada, vivia em casa sem fazer nada. Chamei o conselho e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer um trabalho para esse cara? Escolha, meu amigo, você quer o quê? Carro de sorvete, você quer um carro de pipoca, você quer uma feira, uma banca na feira de verdura. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar para você toda a estrutura, nós vamos comprar para você o carro de sorvete, pipoqueiro, qualquer que você quiser, a banca, nós vamos montar a banca,
nós vamos sustentar você por 3 meses com todo o material que você precisar. Então, por 3 meses, você não vai comprar uma fruta. O conselho vai dar todas as frutas para a sua banca de fruta. Por 3 meses. Depois de 3 meses, você vai ter já um capital de giro, você vai começar o seu negócio. Você quer? Quero não. Então, corta a cesta básica, corta a energia elétrica que a gente pagava, corta a água que a gente pagava, vá se virar. Vá se virar. Paulo diz, é seu irmão, você deveria exortá-lo, saber tratá-lo. Não é seu inimigo, mas não passe a mão na cabeça. A disciplina, meus irmãos, é necessária em caso de preguiçosos. Por isso que Paulo termina assim, não é possível fazer isso sem a ação de Deus. Versículo número 16, ele diz assim, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ele diz que o Senhor conduza o processo e que o Senhor traga pacificação, porque uma igreja que acolhe esse tipo de pessoa, ela está agindo de contrário à palavra de Deus. Então vocês precisam trazer a paz, mas só Deus pode produzir a paz no meio dessa igreja. Então orem a Deus para que a disciplina surta efeitos, para que as coisas possam acontecer. E por isso ele termina dizendo, o Senhor seja com todos vós, como que dizendo que o Senhor ajude vocês a cuidar dessas pessoas. Queridos, quando nós olhamos para a preguiça, nós temos aqui alertas terríveis, que não são só para a igreja de Tessalônica lá atrás, mas são para mim e para você hoje, para a nossa igreja hoje, porque nós vivemos numa nação de preguiçosos. E de alguma forma, meus irmãos, as igrejas estão cheias de gente preguiçosa, estão cheias de rapazes e moças que não fazem absolutamente nada, estão cheias de famílias que simplesmente estão lá sem fazer absolutamente nada, e não é por necessidade, é por decisão. E a Escritura então nos orienta, meus irmãos, 2 aspectos muito importantes. Primeiro, ela tanto dá exemplo como ordem para o trabalho. Trabalho, meus irmãos, não é um peso, trabalho é uma bênção do Senhor. Não ter trabalho é que é uma coisa complicada. O Senhor nos deu, meus irmãos, a capacidade de produção, e nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus, olhamos para os apóstolos e vemos um modelo de comportamento. O Senhor nos deu a ordem para trabalhar. Como cristãos, nós devemos trabalhar, produzir, transformar o mundo. Foi para isso que o Senhor nos criou. Ele nos colocou no mundo justamente para que nós pudéssemos desenvolver tudo ao nosso redor por meio do trabalho, por meio de muito esforço, por meio de muita coragem. Queridos, nós não podemos absorver o conceito do nosso mundo, principalmente do brasileiro, de que a preguiça é a melhor coisa, de ganhar vantagem em tudo. Não, nós não somos o povo de ganhar vantagem, nós somos o povo do trabalho duro. É isso que a Escritura nos instrui. Nós somos então, meus queridos, educados e orientados e ordenados pelas Escrituras a trabalhar, e trabalhar com gosto, trabalhar com vontade, fazer aquilo que chegar na nossa mão para fazer, e fazer tudo muito bem feito, porque foi assim que o Senhor nos instruiu. O trabalho, meus irmãos, dignifica o nosso coração, nos dá motivo, nos dá força e ânimo para continuar. O Senhor nos deu nas mãos coisa para fazer. Vamos fazer, vamos trabalhar. Mas a segunda lição que o texto nos diz é, cuidado com quem não quer trabalhar. Que a igreja deveria estar atenta para quem são necessitados e quem são vagabundos. Que a igreja deveria estar atenta para saber que fazer o bem é uma importante ação do povo de Deus, mas fazer o bem é quem realmente necessita, mas não acolher vagabundos no meio da igreja. Se você tem filhos que estão vagabundeando, ensine-os a trabalhar. O Senhor te instrui a fazer isso, bota esse cara para trabalhar. Ah, mas conselho tutelar, faz o seguinte, meu querido, se você não quer fazer, dá um prego na barra de sabão na casa do teu pai, quer nem lavar uma louça, não quer passar faz o seguinte, liga para o conselho tutelar e diz assim, vem me buscar, me leva para um abrigo, porque a casa do meu pai está insuportável, eu quero sair daqui. Eles vão te levar. Você acha que tem a Wi-Fi com Free Fire para tu lá, é? Você acha que vai ter troquinha de celular todo ano, é? Vai lá, passa um mês lá para ver se você volta para casa rapidinho, ligeirinho, pedindo a papai e mamãe para trabalhar. Coloca para trabalhar esse vagabundo dentro de casa. Bota o lixo para fora, lavar a louça, arrumar a casa, ajeitar as coisas, porque se ele não trabalha agora, você vai sustentar esse camarada até os 50 anos de idade, até tu morrer, e ele ainda vai ficar esperando que você deixe uma pensão para ele. Nós temos que saber tratar de forma correta a preguiça dentro da igreja. O Senhor nos instruiu que isso é um pecado grave, que destrói o povo de Deus. O Senhor nos convida ao trabalho,
mas também a estimular os outros ao trabalho também. Macunaíma, o herói sem caráter, era um herói preguiçoso. Infelizmente, Macunaíma é a expressão exata do brasileiro. É assim que o brasileiro é. Preguiçoso, quer tirar vantagem em tudo. É interessante que o autor o chama de, diz que ele tem uma personalidade cativante. Então ele cativava as pessoas e todo mundo alimentava ele. Brasileiro mesmo. Mas nós somos cidadãos dos céus. E como cidadão dos céus, essa não é a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de trabalho. Então, ao invés de, ai que preguiça, nós dizemos, show preguiça. Nós nos agarramos ao trabalho. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nos dê graça nesse sentido. Deus nos abençoe.